O princípio de dores. Algo grandioso está para nascer para a humanidade e o princípio de dores já está bem adiantado. Este fato deveria ocupar as primeiras páginas de todas as mídias. O prelúdio de algo muito grande. Mais de 2000 anos atrás, um rabino estava conversando com seus discípulos. Disse-lhes que o templo, do qual tanto se orgulhavam, seria totalmente destruído. Os discípulos, sempre preocupados com a restauração do reino terrenal de Israel ao seu antigo esplendor e domínio, fizeram 3 perguntas ao rabino. Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O rabino então passou a falar sobre como o templo seria destruído e o que eles deveriam fazer. A seguir, contou-lhes como seria o fim do mundo e quais seriam os sinais que precederiam o seu retorno. O rabino em questão era Jesus, Deus feito homem, que veio à Terra para cumprir a lei e suportar o castigo pelo pecado da humanidade. Desde então, Deus deu ao homem tempo para crer em Jesus e se arrepender de seus pecados. Mas esse tempo está se esgotando, se considerarmos os sinais que Jesus deu aos seus discípulos. Este material é o primeiro de 3 que tratam do princípio das dores, as dores do parto, e o parto de algo maravilhoso, usando a terminologia que o Senhor Jesus usou para nos ensinar o que viria no final de tempo. Princípio das dores. No versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, depois de dar uma série de sinais que seriam o prelúdio para o fim que se aproximava, ele disse que todos esses sinais seriam o princípio das dores. Como sabemos, Jesus usou os fatos da vida para ilustrar um ensinamento. O uso desta expressão princípio das dores é uma dessas ocasiões. Pensemos que quando um bebê vai nascer é sempre considerado um acontecimento feliz. O processo é que quando chega o momento do parto, a mulher começa a sentir dores muito espaçadas e bastante suportáveis, que aumentam de intensidade enquanto diminui o espaço de tempo entre elas. Essas primeiras dores são o princípio das dores. Elas aumentam até se tornarem dores de parto. Vejamos o que o Senhor Jesus disse que seria a evidência do princípio das dores. 1. Surgiriam falsos messias que enganariam a muitos, alegando vir em seu nome. 2. Haveria guerras, rumores de guerras e conflitos entre nações, reinos e etnias. 3. Haveria pestes. 4. Haveria fome e tumultos. 5. Haveria terremotos. Hoje estamos experimentando essas coisas em todo o mundo e com uma intensidade crescente. Além disso, todos esses sinais se sobrepõem e aumentam de tal forma que nem dá para acompanhar o que acontece. Tudo é avassalador e estressante ao nosso redor e tudo causa medo naqueles que não creem em Cristo. Princípio das dores, ou dores de parto. Neste ponto devemos ser cautelosos e saber discernir a diferença entre o que o Senhor define como princípio das dores e o que são as dores de parto, que têm características completamente diferentes. Neste trabalho analisamos apenas aqueles que são o princípio das dores. No seguinte trabalho veremos as dores de parto. Como dito antes, até hoje vemos que todos os sinais citados acima já ocorrem e a cada dia eles aumentam e pioram. Também podemos observar que tudo está sendo causado por indivíduos que falam abertamente sobre suas obras e planos em suas próprias páginas da web. Mas nenhum desses casos se torna o ápice dos problemas que a humanidade enfrentará e que estão descritos no marco da grande tribulação, após a retirada da Igreja da Terra. É por isso que sabemos que o fim está próximo e que os dias que estamos vivendo são os dias do princípio das dores. Mas estas são o princípio e não as dores em si ainda. É necessário que isso aconteça primeiro. Em meio a todas essas coisas, o Senhor Jesus disse que era necessário que isso acontecesse e a pergunta natural que surge é: por que é necessário que tudo isso ocorra no contexto do princípio das dores? Vivemos na geração mais arrogante, doutrinada, ignorante e desprovida de Deus de todos os tempos. Nunca antes foi tão difícil pregar o Evangelho, mesmo sendo também a geração que tem mais evidências da veracidade da Bíblia. Se as pessoas gastassem um pouco de tempo comparando o que a Bíblia diz e o que está acontecendo ao seu redor, elas poderiam entender que a Bíblia é a verdade. Mas a grande maioria das pessoas acha que sabe tudo. Eles estão ocupados com vaidades ou tentando conseguir comida para o dia seguinte. A intensidade e alcance das mentiras em todos os campos da vida humana é tal que muitos não sabem mais em que ou em quem crer. Muitos, como recurso de autoproteção emocional, preferem se fechar em seu mundo e ignorar o que ocorre ao seu redor. Preferem não entender nem saber de nada porque percebem que o que está por vir é monstruosamente grande e não sabem que está em suas mãos vencer todo aquele mal, se pelo menos crescem em Jesus. Outros são tão ensinados e dominados pela ideia de que devem obedecer ao sistema, sem questionar nada, que têm medo de pensar. Alguns pensam que se não questionarem, o sistema vindouro poupará suas vidas e os deixará em paz,
o que é impossível. O profeta Oséias disse: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aquelas pessoas que fecham os ouvidos às evidências e à verdade serão impiedosamente destruídas pelas trevas, pois não quiseram buscar a verdade e abraçaram a ignorância. Por isso é necessário que todas essas coisas aconteçam antes que venham as dores de parto, para que as pessoas vejam com os olhos que a Bíblia é a verdade. Vendo o prelúdio do que está profetizado para a grande tribulação, a humanidade deveria crer em Deus e ver que tudo que a Bíblia diz que acontecerá naquele momento terrível da história é verdade. Suas obras eram más. O ser humano tem hoje um enorme problema para receber a luz do Evangelho. Visto que o homem atingiu um nível tão alto de falta de temor a Deus, a escuridão que o cerca é muito grande e densa. O apóstolo João diz, falando da salvação, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pense nisso. Por que os legisladores fazem leis que destroem a sociedade, a família, os relacionamentos, etc.? Porque essas leis permitem assassinatos impunes de milhões de inocentes indefesos, por exemplo. Porque quem vota nesses legisladores apoiando-os, querem pecar sem problemas jurídicos. Por quê? Porque suas obras são más. Ainda que vejam o cenário de Apocalipse desenhando-se rapidamente diante de seus olhos, não querem considerá-lo nem crer nele, porque se o fizerem, terão que renunciar ao pecado que tanto amam e vir para a luz. Eles pensam que com as leis humanas corruptas que os desculpam do pecado, eles poderão escapar da imutável justiça divina. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que esses princípios de dores ocorram enquanto a igreja ainda está na terra, porque seu desejo é que todos os homens se arrependam e sejam salvos. A última trombeta. Com base nessas questões, talvez possamos dizer que o princípio das dores, que estamos vivenciando hoje como humanidade, é a última trombeta sendo tocada para que as pessoas se convertam de seus maus caminhos, crendo em Cristo, o Redentor e unigênito de Deus. Por quanto tempo essa trombeta continuará a soar? Somente Deus sabe. Quem quiser ser salvo da ira descrita no tempo das dores de parto, deve se ajoelhar diante do Senhor imediatamente e crer. Amanhã pode ser tarde demais, pois a qualquer momento a igreja será tirada da terra e a humanidade entrará nas dores de parto ou grande tribulação, que Jesus disse ser um sofrimento que nunca existiu e nunca depois existirá. O que você decidiu fazer sobre a sua vida eterna? Se você achou esse material edificante, inscreva-se no canal, compartilhe com seus contatos, e deixe um comentário. Isso nos ajudará a difundir a mensagem.